MS em Dia Preview, informação até você. Você mesmo que não é jornalista, porque se for, é uma vida difícil, sofrida. Ainda mais se passar pela editoria de esportes, tendo que correr atrás do campeonato amador, não como o campeonato amador de hoje, que é todo glamorizado, aquele campeonato amador de lá de trás, que dependia do jornalista, e o jornalista estava lá domingo para falar com a fonte, para falar com o artilheiro do campeonato do terrão. Também jornalista, editor-chefe de um dos maiores jornais do Mato Grosso do Sul, jornal impresso, jornal que pode estar em extinção e que só não está porque faz bem o jornalismo. Eu falo aqui nessa edição do MS em Dia Preview com Bruno Arce, se fosse você, ficava no vídeo. Bruno Arce. É difícil trazer um amigo aqui, muito difícil entrevistar um amigo, ainda mais porque tem muito assunto. Mas eu falei da questão da essência de ser jornalista. Você é um cara que você tem outras formações, administração, corretor de imóveis e tal, mas foi no jornalismo que você fez a jornada da sua vida, né? E até começa a entrevista, seja bem-vindo, para a gente falar do quanto que o esporte e o jornalismo esportivo te moldou para tudo, né? Porque foi a tua escola, a tua base. E você teve um professor também que é um privilégio, né? Que foi o Quixô. Luciano Shakihama. E teve já do lado também o próprio Jorge Franco, né? No Media Max. Jorginho no Media Max, é verdade. Então assim, você foi um privilegiado da sorte, mas também foi um cara que soube conviver com essas feras e aprender também, para hoje poder ensinar muita gente. Olha, primeiro é um prazer, né? Eu já estava postergando um pouco a vinda aqui. Como todo mundo faz, né? Todo mundo naquela enrolada. O convite já foi feito há um tempo atrás. Eu falei, não, vamos marcar para outro dia, mas entendi a situação, entendi o convite de amigo, para a gente conversar um pouco, enfim. Você falou do jornalismo esportivo. O jornalismo esportivo de Mato Grosso do Sul, ou o jornalismo do Brasil, ele te molda para qualquer situação mesmo. Se você hoje você vem da base do jornalismo esportivo, você faz qualquer outra editoria. É muito difícil você ir, por exemplo, no futebol amador, conseguir personagens, enfim. E ali você tem que sair, você abre sua matéria, tem que escrever de algum jeito, tem que ter uma matéria. E você acaba conseguindo buscar um pouco com a experiência e com a rotina, boas histórias. O jornalista tem que contar a história. O esporte que é a criatividade para gancho, né? Aquela coisa toda do dia a dia que parece simples, mas fazer isso todo dia e a cada plantão é um desafio. É desafio. Esses dias a gente estava até nos grupos ali do WhatsApp sobre os cronistas, né? A TV Mania fez uma matéria muito boa com a classificação do Operário. Teve diversos personagens. A gente, né, Danilo, que a gente trabalha nisso, a gente sabe exatamente a dificuldade que foi feita essa matéria e como foi feito bem feito. Porque o nosso esporte é muito difícil. Se comparar com outras praças, a gente está tirando leite de pedra, né? E aí mostra também o quanto que foi grande esse feito do Operário, né? Pelo momento tal, claro que é pouco ainda, dá para acontecer mais coisa, mas assim, diante dessa dificuldade, o que o Operário conseguiu, se a mídia não soubesse dar uma relevância para isso, e boa parte da mídia não dá, né? Infelizmente, você falou da TV Morena, o Jornal Estado sempre também valorizou muito o esporte regional, tem aqui o esporte ágil também, que até não dá tanta ênfase para o futebol, mas para outras modalidades, mas em outros veículos, você passou pelo Media Max no começo da sua carreira e vários outros veículos que você acompanha também, até por ser um gestor de veículo, não dá tanta ênfase para o esporte, porque o esporte daqui não é tão forte quanto o esporte do interior de São Paulo, do Paraná, ou de outros grandes centros, né? E hoje globalizado, a gente tanto pode ter um editor de esporte que ele fecha a página dele só falando de nacional, ou quando pode ter o garimpeiro que ele vai mostrar a importância do regional, né? E fazer até a miscelânea dos dois para chamar a atenção do público é um desafio, né? É um desafio. O esporte daqui precisa de, vamos dizer assim, de cuidados, né? A gente, por exemplo, o feito do Operário, o que o poder público, enfim, além dos repasses que tem para o estadual, o que foi feito para o Operário foi colocar uma lâmpada à noite para o estádio. O nosso principal estádio, o Morenão, que completou nesse mês de março 52 anos, não está aberto para o público. Aí veio na minha cabeça, na reportagem mesmo, olhando o estádio do Jacques da Luz. É um estádio que foi inaugurado por um ex-governador que hoje é deputado estadual, o Zeca do PT.
É um estádio antigo, já não tem mais a demanda do que hoje é um esporte, que é uma arena. Ali, o que falta? Todos os que passaram depois do governo do Zeca não continuaram um programa de esporte realmente para Mato Grosso do Sul, que poderia criar uma arena ali dentro. Uma arena com capacidade, dando um pouco mais de conforto para o público. Exemplo até tem, né, Bruno? Porque assim, você pega ali Ribeirão Preto, que é quase o tamanho de Campo Grande. Pegaram o estádio de Santa Cruz, uma parceria público-privada. Claro que o estádio de Santa Cruz não é de uma universidade federal, como é o caso do Morenão. Mas estou dando um exemplo de um estádio mais ou menos do mesmo tamanho, antigo, que eles revitalizaram parte do estádio para poder ter shows, para poder receber melhor jogos grandes, né? Porque estando no estado de São Paulo, tem os jogos do Campeonato Paulista, que o Botafogo faz lá. E que serviu. Hoje você tem uma utilidade mais moderna para aquilo. O Morenão a gente não consegue ver ele dessa forma, né? E o Jacques da Luz muito menos. Apesar do feito do Operário, seria muito melhor que tivesse sido o Morenão, que é um local que tem identidade com o Operário, né? Com certeza. E ali no Jacques da Luz é um parque que dá para ser um parque esportivo ali. Tem áreas para construir, campos de futebol para treinamento, quadras de futsal para treinamento. Dá para fazer a arena, enfim, uma arena multiuso, com tipo um ginásio, céu aberto para shows, pistas de atletismo. É falta de visão. E valorizar aquela região também, né? É uma região carente. Moreninha é uma região que é uma cidade dentro de Campo Grande que necessita de políticas esportivas. Antigamente tinha um projeto na concessionária de energia que carimbava os atletas de atletismo. A gente conseguiu revelar alguns atletas na categoria juvenil. Ali fizemos uma luta antiga até do nosso para-atleta Eltsin. Eu já vou entrar daqui a pouco nele. Ele lutava tanto com a pista de atletismo, conseguiu depois de 10 anos lá no Ayrton Senna, que hoje virou uma pista de Cooper. Então, são coisas que não dá para entender aqui em Mato Grosso do Sul, como uma capital, um estado não ter um estádio adequado para disputar um campeonato nacional, que é uma Copa do Brasil, que daqui a pouco vai ter uma Série D, enfim. Como a gente não tem um ginásio para receber uma grande competição de vôlei, como a gente não tem uma pista que possa receber, tornar um centro de atletismo. Enfim, se o Estado dá condições para essas modalidades, as confederações bancam a estadia, bancam o local como um centro de performance. Olhando a tua história, que talvez muitas pessoas novas vão olhar para o Bruno Arce hoje e se inspirar e talvez fazer jornalismo, ou que acabou de entrar na área e vai trabalhar contigo ou te acompanha de alguma forma, vai ver um cara que foi da área de esporte, que tinha outras formações, que passando por essa área de esporte migrou para outras áreas de jornalismo e hoje faz gestão de jornalismo. O esporte, e eu tive o privilégio de trabalhar contigo e ver a forma como você lidava, o ímpeto para contar histórias, dependendo da forma como você lidar com a narrativa, ele escancara a ausência de planejamento das políticas públicas, a forma como a gente não olha o amanhã e, principalmente, a forma como a gente não valoriza coisas da nossa terra. E aí vai a mesma coisa para a cultura, e aí vai a mesma coisa, de repente, para uma obra que a gente não entende por que ela nunca fica pronta, por que ela não termina. Você sabia também lidar com políticos na editoria de esporte. E até o Yeltsin, que você acabou de citar, era um personagem que te ofereceu isso, né? A partir da história dele, trazia um baita de um problema para Mato Grosso do Sul, que se tornou até maior quando ele ganhou as medalhas. E ele até citou teu nome para agradecer, entre pessoas que acompanham a história dele, porque ele tentava treinar no Morenão, ele era proibido, e ele não tinha lugar para treinar. E depois ele só queria um lugar para treinar, para ter a condição igual aos que iam concorrer com ele. O Eltsin tem uma história com ele ali no jornalismo, lá no jornal Estado. Acho que era final assim, igual agora, final de expediente, fechamento de edição. E aí ligou o pai dele lá no jornal, pediram uma reportagem. Falei, seu Jacques, qual que é o problema? Meu filho está preso no Morenão. A gente acha, falei, como assim preso? O que aconteceu? Ele
Antigamente ele treinava perto da casa dele, que virou uma UPA hoje, que é a UPA Leblon. Era um terreno vazio. Ele treinava ali, quando ele começou a sua carreira na seleção de base. E aí ele começou a treinar no Morenão, naquela pista de atletismo. E a gerência lá do Morenão fechou o Morenão quando acaba o expediente, que ali é um local, poucas pessoas sabem, mas o Morenão é um local de trabalho, né? Tem salas, tem departamentos, enfim. E aí o pai dele estava desesperado porque o filho dele estava preso lá dentro. E a gente foi com a reportagem lá, a gente fez a imagem até ele sair pulando o portão. Isso é um descaso com um atleta. E hoje o que ele é? Hoje ele é 2 vezes medalhista de uma Olimpíada, uma Paralimpíada. O Yeltsin ele é exatamente o exemplo do que a falta de política no esporte tem. Ele precisou sair de Mato Grosso do Sul, ele precisou enfrentar todos os problemas, ele precisou da imprensa para cobrar o poder público por bolsa, ele cansou de não receber a bolsa em dia, ele buscou de todas as formas ser um vitorioso na carreira dele, e ele alcançou. E isso mostra que também o atleta, enfim, ele precisa superar muito mais para alcançar o que ele deseja, né? E ele sempre, a primeira participação dele numa Olimpíada, ele ficou em 8º lugar. E a última, que ele foi medalhista, ele bateu o recorde mundial. Nessa Paralimpíada que ele ficou em 8º lugar, você estava lá, você acompanhou em 2016, né? Pelo jornal. A gente acompanhou um pouco a Paralimpíada lá e eu lembro muito lá do Rio de Janeiro a Silvana Costa. É uma saltadora lá de Três Lagoas que ela ganhou o ouro e também ela conseguiu o bicampeonato agora no Japão. É outra atleta que, quando a gente acompanhava ela nas redes sociais, tinha sempre uma reclamação sobre Bolsa Atleta. Esses atletas dependem muito desse auxílio porque que eles não vão poder trabalhar como a gente, enfim, para manter a sua rotina de atleta. Eles precisam de apoio. E o que acontece? O governo muitas vezes, ele deixa de pagar em dia uma bolsa e acarreta no treinamento de um atleta, né? O governo do estado agora tem a bolsa estadual. Ela é paliativa para os atletas de base, mas ela tem até uma certa barreira para o atleta daqui. Ou seja, se ele melhorar um pouquinho, se ele tiver alta performance ou se ele buscar competitividade, está ferrado. Está fora, porque tem um prazo de validade o atleta, né? Ele tem a sua idade, sua categoria, enfim. E se você não conseguir resultados nacionais, você acaba até ficando fora de uma bolsa regional. Então, já começa daí. Falta de estrutura, falta de apoio, falta de condições de treinamento, que é principalmente aqui em Mato Grosso do Sul, a gente não tem o que a gente tem de excelência aqui? Nada. A gente não tem algo para falar que Mato Grosso do Sul é referência. Nesse vácuo, por exemplo, você tem as histórias, que são as pessoas, as histórias estão sempre nas pessoas. Tipo, se eu for contar a história dessa caneca, que está estreando hoje, tem a história do Bruno, né, que está vinculada a isso. Onde eu quero chegar? Você tem as pessoas que talvez não saibam utilizar a imprensa, ou não estão acostumados com isso, e o novo processo de imprensa, que a gente está com menos faculdades, é uma safra nova, e para essa galera é um mundo mais imediatista, o mundo do WhatsApp, das redes sociais, que é diferente daquele mundo que você sentava do lado de Jorge Franco para ver o cara trabalhar, o cara que teve lá nos anos 80 cobertura de Copa Morena, da política da época, né? O Guilherme Filho também trabalhou contigo, o Alex Fraga. Esses caras viveram outro jornalismo no Mato Grosso do Sul e viveram transformações no Mato Grosso do Sul. Hoje, falar de transformação para quem é mais novo é bem mais difícil, porque é um mundo que se transforma a cada minuto. Onde que eu quero chegar? Você é torcedor do Operário. Teu casamento, você fez ensaio com a roupa do Operário, apesar de ser também corintiano, mas você tem um amor declarado pelo Operário. Ou seja, o Operário tem o editor de um grande jornal no Mato Grosso do Sul, que é torcedor declarado dele. O Operário tem também outras pessoas de influência no estado que são também apaixonados, declarados pelo Operário. Aqui o Elcio Pinheiro, que gosta muito do Operário, veio aqui recentemente e falou até que numa pesquisa
que o Operário seria a segunda marca de maior reconhecimento do Mato Grosso do Sul. Primeiro a Pantanal, depois o Operário. Mesmo assim, apesar dos esforços que tem se tido, né, com essa atual diretoria e tal, não se vê uma infiltração muito maior como poderia. Né? Que isso reflete nas empresas. Para a empresa investir num clube, esse clube tem que ter amplitude, tem que ter infiltração, provar que ele tem torcida e tudo mais. Por que isso acontece e por que é tão difícil a gente trabalhar essas narrativas no mundo de hoje? Sendo que as condições estão aí, né? Só que precisa ter uma abertura maior e precisa que as coisas aconteçam. Senão fica dependendo de uma sazonalidade. Ah, passou na Copa do Brasil, tem pauta, tem assunto. Mas não, tem assunto todo dia. Né? O Yeltsin não era um medalhista quando você falou dele. Né? O Golfino também não, tantas outras pessoas. Né? Não tem um pouco comodismo também da gente esperar que a transformação venha, que a gente feche os olhos e o Operário volte a ser o que já foi um dia, que o Mato Grosso do Sul dê um salto que já tem em outras regiões, sendo que isso também depende muito do dia a dia da gente, de ter outro Bruno Arce no esporte, seja no estado ou em outros veículos, para estar acompanhando isso. Como tem, né, de certa forma, né? Porque é essa paixão que vai mudar as coisas. Eu lembro que eu escutei uma vez de um torcedor do Operário, quando a gente estava fazendo uma reportagem sobre o aniversário do Operário, e aí um torcedor falou para mim assim, ele tinha uma tatuagem do Operário nas costas, ele falou assim para mim assim, Operário fora da elite, fora da elite do estadual ou nacional, todo mundo perde, até você. Eu fiquei questionando, por que eu me perco? Ele falou assim, se o Operário estivesse na Série B, na Série A, teríamos correspondentes. As grandes meios de comunicação teriam que contratar gente para trabalhar aqui. Você viajaria com o clube, independentemente da qual fase que está disputando. E aí aquilo ali me fez eu refletir mesmo. Isso é verdade, ele não está mentindo. O que acontece? Aqui os clubes de futebol depende e acha que é obrigação do poder público financiar eles. Desde que foi criado os repasses para os clubes de futebol, que é uma iniciativa boa até, né? Ponto de partida, né? Não pode reclamar em relação a isso, eu acho. Por que está patrocinando o clube de futebol? Patrocina porque é um esporte. Mas a questão das empresas, o crescimento do futebol daqui vai depender da iniciativa privada. É igual em Cuiabá. Isso é olhar para o futuro. Admitir isso é olhar para o futuro. É igual o Cuiabá. O Cuiabá não só dependeu do governo do estado. Teve grandes empresas, uma das maiores do mundo da área rural que patrocina. Conseguiu ter um projeto, conseguiu ter CT, conseguiu fazer categoria de base em 10, 12 anos e conseguiu subir na Série A. O Operário, o que precisa? Primeiro tem que ter acabar com esse paradigma que os times daqui nunca vão passar de fase. É uma coisa até meio psicológica. Já chega perdendo. É uma barreira, né? A Copa Verde, o Operário foi eliminado nos últimos minutos com erro de pênalti e na decisão. Mas bateu na trave. De eliminar um time de Tocantins, que não tem tradição? Não tem tradição. Mas poderia ter passado de fase. Agora, essa fase que passou agora, um time importante lá do Paraná, que é o Operário de Ponta Grossa, que está na Série B do Campeonato Brasileiro, conseguiu, aos trancos e barrancos, mas classificou. Então, a primeira etapa conseguiu. É um trabalho que não vai ser de um dia para o outro. Envolve planejamento. Envolve planejamento e disputa contra outras equipes. Vai ter a Série D, vai cair num grupo difícil, que é onde tem clubes paulistas, tem mineiros, do Paraná, mas é possível o Operário fazer uma boa campanha e classificar. Classifica 4. Então, o que o Operário tem que fazer? É transformar o estádio que vai jogar em 3 pontos. Ganhando quase todos os jogos dentro de casa, você classifica num grupo de 6 times. Aí, a outra etapa é o seguinte, um vai chamando o outro. Passando de fase, você consegue já um patrocínio pontual, consegue mais visibilidade, consegue um número mais de pessoas usando a camisa na cidade. E aí eu acho que consegue uma etapa de conseguir um clube, o Operário ou outro clube aqui do Mato Grosso do Sul, uma outra série do futebol brasileiro. Uma sustentabilidade, né? E aí, por exemplo, assim,
Claro que no esporte daqui, e eu já vi isso em grupo de WhatsApp, é uma selva de professores de Deus, né? Todo mundo tem opinião, é até difícil achar uma convergência. Mas você fala isso como alguém que chegou a fazer cobertura em loco de Cuiabá e Ceni, né? Em Copa Verde. E o Cuiabá não era o Cuiabá que a gente vê hoje. Era um time lá que o Ceni deu sufoco e os dois estavam praticamente no mesmo patamar. Anos depois o Ceni não existe mais, que era um lampejo de inovação do futebol daqui, e o Cuiabá está lá na primeira divisão e eles têm um estádio de Copa e a gente podia ter tido a Copa, ficou naquela questão lá da disputa que a gente perdeu para o Mato Grosso. Né? Tudo é muito rápido, mas tudo é muito possível, né? O passado conta isso, né? E o passado, e o jornalismo também, né? O passado do nosso futebol, ele tem um capítulo importante, que é o capítulo do Operário naquela época de 70, enfim, mas a gente vive disso há uns 30, 40 anos. É um passado importante? Mas tem que estar dentro de um memorial que não existe no Mato Grosso do Sul. É outro problema que a gente não guarda a memória. Não guarda a história. Recentemente faleceu o Pelé. A única lembrança que a gente tem é dentro do Belmar Fidalgo, uma foto, enfim, tinha que criar situações, tinha que ter lá coisa do Operário, do Comercial, do Ceni, por mais que o Ceni já não é um clube hoje. Taveira, né? Taveirópolis, tinha que ter isso, sabe? Até mesmo. Sobre o passado, às vezes a gente pode ficar muito preso. E o Operário ficou muito preso com isso. Ele sempre vai continuar falando, é o Operário, terceiro lugar. Terceiro lugar que já foi há 40 anos. É preciso... Ainda mais tendo um homônimo, né? Quer dizer, você tem esse Operário de Ponta Grossa, que ele está lá, estabelecido, é capaz dele se tornar o Operário, né? Para as pessoas mais novas, e o nosso Operário ficar para trás. Né? E os clubes de futebol, cada vez mais fechando entre eles. Uma possível mudança até da Série A para 3 rebaixados já vai dificultar mais ainda os acessos dos clubes. A nossa solução é simples. Aqui no futebol é iniciativa privada, criar centros de treinamentos, criar locais para revelar atletas, o que o Ceni chegou a fazer e que teve resultado regional, né? Que era um dinheiro que vinha de fora, né? De certa forma, não sei se é iniciativa privada, que dá para classificar, é dinheiro que vinha da seita, da igreja, do que fosse, mas assim, não depender tanto do governo. Muita gente que para no jornalismo esportivo faz essa escolha por conta do amor pelo esporte. Né? E acaba indo parar no jornalismo, na faculdade de jornalismo. Assim é com gente que trabalha no jornalismo esportivo, assim é também com pessoas que acabam indo para outras áreas do jornalismo. Queria saber um pouco da tua história, né? Porque é meio que uma pegadinha. Parece os dois mundos muito parecidos, né? Porque o jornalista tem que provar todo dia, no esporte tem que provar todo dia. No jornalismo você é exigido e você tem lá o deadline, quer dizer, o momento do tudo ou nada. O jogo também tem um apito final. Mas no dia a dia, um exige força mental, no caso do esporte, o jornalismo também, você tem que estar ali, reformulação de equipe, turnover, no esporte tem, no jornalismo tem. E são áreas diferentes. Embora você fale daquela área, a tua atividade é totalmente diferente, não é muito glamorizado, o jornalismo é muito mais sofrido, né, os salários e tudo mais. Como foi a tua escolha pelo jornalismo? O esporte influenciou lá atrás? O jornalismo praticamente é uma escolha que vem dentro de casa, né? Vem do meu pai e do meu avô. Seu pai lia muito, né? Meu pai era uma pessoa que ele tinha um hábito muito de leitura, livros, jornais, então... Era aquele cara moda antiga, ele lia o jornal, assistia o jornal. Ele sentava na cadeira de roda, de corda, né? De corda, aquela que afundava. Casa, e deixava o jornal ali, uma parte que lia deixava embaixo, aí eu pegava e lia. E o meu avô também, ele tinha essa prática também, então eu lia muito por causa do meu avô. E a paixão pelo Corinthians veio do meu pai, que é paulista, enfim, aí sempre levava a gente para São Paulo e fazia a gente vestir camisa do Corinthians, jogar bola, enfim, os meus tios também, dava tudo presente, aí não tem como fugir. E do Operário era meu avô sempre me levava no Morenão aos domingos para assistir o jogo do Operário com ele. Então a gente acaba pegando, eu lembro muito na minha cabeça a primeira vez que eu vi o gramado do Morenão, para mim aquilo ali era uma coisa mágico, espetacular.
Você subia aquela rampa da escada na arquibancada e via aquele campão, assim, aí você queria descer lá para jogar bola, enfim. E assisti muitos jogos do Operário. É isso, é o que também está faltando hoje, essa ligação entre... A experiência, né? Pais e filhos de ir ao estádio. Antigamente tinha mais jogos, não tinha essa dificuldade, não tinha a competição de televisão. Por exemplo, você que acompanha bem, assim, o Comerário, ele é o evento máximo, não digo do nosso esporte daqui, mas pelo menos do futebol. Às vezes no campeonato só tem um Comerário, ou não saber se vai ter, é um pecado também. E o pior é a federação ou os clubes concordarem de colocar o primeiro jogo como o primeiro clássico no primeiro rodada. Uma Sim, coisa que não nem tem, esquentou o campeonato. Né? Nenhum campeonato faz isso. Sim. A gente viu há pouco tempo o Grenal na última rodada. Sim. O Corinthians e Palmeiras no meio da tabela. Com o lançamento de camisa nova do Inter. E aqui a gente não vê isso. Eles não conseguem valorizar o próprio produto. O Comerário em si foi por muito tempo o jogo que não sei, não é que parou a cidade, mas que movimentava as duas torcidas aqui no Mato Grosso do Sul. E aí a gente está caminhando para que o Comerário novamente não ocorra do que nos próximos anos. Uma pela questão do comercial na competição, que pode ser rebaixado. Como o Operário já foi rebaixado, ficou um tempo na Série B e não tinha essa competição, esse duelo. Que infelizmente, o que teve uma época melhor no Comerário nos últimos anos, quando os clubes conseguiram trazer alguns jogadores de nome, como o Comercial trouxe o Luiz Chulapa, o Operário Rodrigo Grau, que tinham um certo decidiram duelo. campeonatos. Né? Mas hoje eu estava até pensando, o que hoje é o camisa 10 do Operário? A gente não sabe. É que falta também o dirigente trazer algum ingrediente para... Que é o que se faz no resto do Brasil, que é um espetáculo. Sim. O futebol é um entretenimento. E a gente vê a situação, por exemplo, do comercial próximo de ser rebaixado ou vai cair nesse ano, não é uma questão de comemorar um rival caindo, porque a gente perde a sua referência. Aqui em Campo Grande só tem 2 times hoje na competição principal. Tem outros clubes que estão surgindo, enfim. Mas a gente, não é a mesma coisa o Operário contra a Portuguesa que está surgindo. Não é a coisa o Operário com o Tavelopes se surgir novamente. O Operário com o Novo. O Novo é um produto, é um clube que tentaram inventar. A costela do Operário. Tentaram inventar. E nosso grande problema é que a nossa própria comunicação, nossa mídia, tentou forçar ele como Operário. Falava que era clássico contra o comercial. É que é um absurdo que a gente também comete muitos erros. Mas isso é quando o estagiário fez a chamada, né? Não, isso aí, domingo, clássico no Morenão. Derby, já ouvi falar derby, Novo, Operário e comercial. Derby, tinha 5 jogos. Não dá. Não dá, né? Aí até a gente não aguenta, né? Mas o estadual, o campeonato estadual, nos últimos anos caiu muito também por causa da forma de ter um campeonato. Eles eram transmitidos por 10 anos. Era um sonho de todos os clubes, colocar o jogador, fazer vídeo, poder vender. Aí colocava um jogo às 3 horas no domingo, quando o outro canal estava passando Corinthians e São Paulo. Não dá, né? Aí não tem. Bem difícil. Né? E aí, até a gente questionava por que não coloca no sábado. Mas aí, e nem é só a qualidade do jogo, até a qualidade da transmissão também, a câmera, né? O outro jogo vai ter mais câmeras e tal. Mas aí você também, lá atrás, era o cara na redação que tinha paciência para esperar o telefoninho tocar. Quando eu falo telefoninho, porque toda redação tem uma porcaria, né? Que é aquele telefone que não é com tela touch e tal, que ali, justo naquele telefoninho porcaria, que ligava o cara do terrão para avisar quem tinha feito gol, qual era o resultado, qual era o jogo. E o terrão não era esse terrão Champions League de hoje em dia, né? Era mais raiz ainda naquela época. Como foi também ter participado e hoje em dia olhar tudo tão bonito, tão arrumado? É melhor que os jogos do Morenão, o terrão. O futebol amador, ele já existe nesse nível que hoje a gente conhece, que envolve o bairro, que envolve a organização, que envolve até os times, né? Existem os times. Até um tempo
eu falava que os times de futebol amador parecem times de futebol de liga de futebol americano, que era franquias, né? Que eles jogam já nasce como empresa, né? 4, 5 empresas e é muito dinheiro que rola ali também, né? E paga atletas para jogar, enfim. Mas ele surgiu lá no Jornal Estado, foi até numa situação assim, foi uma sugestão até do então secretário da Fundação Municipal de Esporte, o Carlos Alberto de Assis. Ele até comentou na época com o nosso diretor de jornalismo, já o finado Alexandre Parato, que sugeriu para mandar uma equipe. O Jornal Estado não manda uma equipe lá numa final, no fim de semana, no bairro tal. Aí no começo a gente até ficou assim, falei, mas o que vai ter lá? Enfim, aí a gente conseguiu os política, contatos. né? Já fica até com o nariz torcido. Mas futebol amador é diferente, né? Mas, enfim, aí a gente pegou os contatos, fizemos uma matéria que vai ter lá, ia distribuir R$8.000, enfim, R$8.000 era muita grana. Hoje paga acima de 30, né? Tudo mais. Naquela época já pagava também. E aí, enfim, a gente foi lá. Eu lembro que fomos no domingo de manhã, era a cidade de Morena, é um bairro aqui um pouco antes da Moreninha. E aí o jogo começou atrasado, aí a gente já começa a falar, putz, isso aqui é perda de tempo. Aí começou o jogo. Teve até uma certa briga lá. Aí eu fiquei pensando, falei, pô, mas eu não vou colocar isso dentro da matéria, mas eu posso citar, né? Fizeram foto, enfim. Eu falei, vou falar com o meu editor, o Luciano. O Luciano falou, você que sabe. Eu falei, eu vou citar, mas não vou colocar como principal. Hoje, se fosse hoje, os jornalistas iam citar mais a briga do que o próprio entretenimento, o evento, enfim, que eu acho... Você tem que medir as coisas, né? O que é mais importante, o amador ou uma briga, enfim. Qual que é a melhor história, né? E aí a gente contou essa história. Pô, fizemos uma matéria, colocamos umas fotos, tinha um caderno 10, né? Que era um tabloide que saía nos fins de semana. Tal. Falei, acho que não vai ter mais isso. Começou a ligar gente. Começou a ligar espontaneamente alguns outros e isso rola entre os amadores. Teve um jornal que veio aqui, fez cobertura, enfim. E aí falou, semana que vem vai ter outra final. Aí os caras começaram a nos pautar mesmo, falou, vai ter final e tal. E colocamos, vamos começar a cobrir o futebol amador. E foi até, eu acho que uma sugestão do Júlio, lá do Campo Nobre, ele falou assim, por que você não faz uma tabela de jogos? Bom, eu lembro que a gente começou toda sexta e domingo ligava, pegava os resultados, e na sexta começou com 5, 6, 8, eu sei que chegou até 15 campeonatos. Isso mostra o quê, nesse tempo de hoje para cá? Que o futebol amador, ele tem organização e credibilidade. É os mesmos que fizeram lá atrás, né? É o Danta Júnior lá na equipe Nota 10. Na equipe Toque de Bola, Toque de bola. No bairro... No São Conrado. São Conrado. É o Maroca aqui no Guananzão, aqui no Jockey Clube. É o Ajala ali perto na região do Santa Amaro, com o campeonato dele. O Pedrinha, ali, que era lá na região do São Pedro, ali na saída para Cuiabá. A Moreninha com o Milton. E a gente começou a cobrir e dar destaque, fazer fotos, recortes, enfim, dar pôster. Olha só. E isso trouxe um benefício muito grande. Isso é regionalizar o assunto. Porque nessa primeira vez que a gente cobriu lá na região da Moreninhas, na época vendeu todos os jornais. Então a gente falou, tem um mercado aqui. E a gente trabalhou muito bem ali. Criamos até contatos, enfim, que até hoje a gente conversa, lembra de algumas histórias. O futebol amador, para ter uma ideia, eles disputavam entre si quem dá o maior prêmio, de 20, 30 mil. Quer dizer, aquela competição positiva, né? De um faz e o outro faz melhor. Eu acompanhei que até choveu, era do Ajala, que estava simplesmente o Edu e o Birubiru como atrações. É o que falta no nosso futebol. No futebol profissional, né? É o marketing, né? Eles sabem muito bem. Hoje eu vejo o crescimento deles, fico muito feliz, porque é um trabalho muito sério que eles fazem. Tem um desgaste. Estão transmitindo alguns
por conta própria. E tem calendário o ano todo. Tem né? calendário. Os jogadores ali, eu lembro de uma história que a gente fez ali no campo do Adão, ali no Vila Albuquerque, que o goleiro que defendeu os pênaltis era motorista do SAMU. O cara, o atleta saiu 6 horas da manhã do SAMU e foi jogar 8 horas da manhã. E ainda pegou pênalti. É umas coisas que só um amador pode oferecer para você, Sim, sabe? São muitas histórias bacanas. Tive uma final também que a gente cobriu ali perto do Mata do Jacinto, que terminou nos pênaltis e foram cobranças alternadas, foi 18-17 de pênalti. A emoção. E era né? o Serginho, que foi o grande jogador do CN, que batia os pênaltis. Foi uma disputa que parou o bairro ali. O Serginho, na entrevista do Dubinho, ele falou que é um dos maiores jogadores que ele já viu. Eu também, com certeza. Pela técnica, na época do CN com o Mirandinha, enfim, ele é um baita jogador. Foi um grande jogador, um grande ponta. Ele fazia a função que hoje muitos jogadores fazem, que é ponta. Que é o já winger, né? existia. O winger americano. Velocidade, inglês, né, tal. chute cruzado, tabela. É um baita jogador e um grande jogador de futebol amador. Ele era um dos jogadores que brigava por artilharia, enfim. O amador hoje é o esporte que deu certo em Mato Grosso do Sul. É o esporte que deu certo. Você falando disso tudo, né, dessa experiência, dando um pulo na tua carreira, você depois se destaca bastante em assessorias, né, que é um desafio. A assessoria ela tanto pode te esconder quanto pode te projetar. Não tem meio termo. Né? Ou ela paga de vez a pessoa, ou ela projeta dizendo assim, esse cara está conseguindo uma infiltração que não tinha antes. Né? E, no caso, no trabalho de editor de um jornal, que também passou por outras editorias. Onde eu quero chegar? Tanto numa situação quanto na outra, exige contexto. E às vezes quando me perguntam no jornalismo, qual é o futuro do jornalismo, e tal, o futuro do jornalismo é o passado dele. É contexto, personagem e as pessoas se verem no jornalismo. Porque antigamente era menor a cidade, então era mais fácil isso acontecer. Hoje cresceu e é mais difícil. Mas se você conseguir fazer com que as pessoas se vejam ali e ter um contexto, que é o que você falou da história, a coisa acontece. Como que é lidar com isso, com esse desafio do contexto e passar isso para uma equipe, para o público também? E queria saber da tua opinião, se é isso que faz a mágica do impresso existir e faz o impresso estar vivo até hoje. Porque o rádio, eu lembro que falavam tanto que o rádio ia acabar na nossa época de faculdade, não vai existir o rádio, a internet vai apagar o rádio. O rádio está mais forte ainda por conta da internet. E o impresso pode ter os outros veículos, pode ter essa velocidade toda da informação da notícia, mas no impresso ele vive justamente por pessoas como era o teu pai, que ele não quer saber a notícia rasa e superficial, ele quer sentar e ler e entender de um assunto com um panorama, né? E esse desafio é um circuito muito mais complicado do que os sites, né? O teu desafio é quase que artesanal. Quando eu falo teu, é de toda uma equipe, né? Certo. Fechar um jornal todos os dias é um trabalho artesanal, da capa e de cada página. Né? Você falou pontualmente. A gente, quando tinha um ex-diretor lá no jornal, ele falava que o povo gosta de se ver. É isso mesmo que você me falou. É o que a gente tentou trazer no amador. É o povo que joga futebol amador para se ver lá dentro. Ele se via como um atleta mesmo. E infelizmente nosso jornalismo sofre diversas transformações, mas o que faz a diferença é o jornalista mesmo. Você que tem que buscar, porque o mesmo meio de comunicação que você trabalha no site ou no jornal impresso, você vai fazer o seu trabalho, o seu nome. Então vai depender muito, mudou muitas as coisas, sabe? Como você me falou agora há pouco, a gente tinha um telefonista que recebia ligação, hoje a gente se fala por internet ou nem liga mais para as pessoas. Sim. Evita até de sair da redação para entrevistar. São coisas que o tempo faz mudar por causa da rapidez, enfim. Muda o feeling também, né? Pelo telefone antigamente, você sentia pela voz da fonte o que ele estava querendo dizer para você. Hoje no WhatsApp é um pouco frio tudo, né? Se o cara se pautar só pelo WhatsApp e tentar fazer isso, porque como que você vai conseguir ter um acesso ou um contato com o entrevistado se você nunca olhou e conversou pessoalmente? Isso define muito uma entrevista. Que é a história da fonte, né? O jornalista ter fontes e aquilo ajudar ele a ter histórias. Né? Para ter fonte vai ter que sair da redação.
A fonte não vem na redação. E essa construção tem que ser do próprio jornalista. Eu sempre falo assim, o jornal esse é o retrato do trabalho de vocês. Vocês estão satisfeitos? Então é o retrato que você fez. A gente tem que buscar sempre o mais. E é uma prova diária, né? E é uma prova diária. A gente tem que sempre... E hoje o jornalista, infelizmente, nem lê. Não tem a cultura de ler, não tem a cultura de se informar, de perguntar. Sendo que ele é base de leitura dos outros, né? E ele tem que passar para os mais jovens ou para todo mundo o tempo todo isso. E o básico do jornalismo vem da leitura. Se você não tem a prática da leitura, você não sabe escrever. Não sabe o acento, não sabe palavras novas, não sabe colocar as conotações que têm que ser colocadas em algum texto. Eu vejo que a gente está numa fase muito intermediária, muito rasa. Nosso jornalismo é muito raso. A gente não consegue profundidade, a gente não consegue estabelecer uma narrativa, fazer uma linha editorial. contexto, hoje em dia eu acho que é uma coisa, contexto das coisas, é um sabe? desafio assim heróico. Por exemplo, um cara como você, que vai ter também outros chefes de redação em outros veículos, que é defender a linha editorial, né? O chefe de redação ele defende a linha editorial e estabelece isso como um espírito que todo mundo tem que estar encarnado nessa situação. Mas como fazer a linha editorial se isso não estiver permeado em todos os assuntos, né? Porque na política você vai ter um senso de cobertura. Nos problemas da cidade, você tem que retratar a cidade. Não dá para fazer isso da redação, como você falou. No esporte, se não regionalizar, as pessoas não vão se ver e a competição é extrema. Hoje em dia todo mundo tem acesso a uma TV a cabo, coisa que antigamente era raro, né, tal. E na parte da cultura mais ainda, né? Que aí você tem que trazer esses elementos e tudo mais. Nesse mundo imediatista, para poder motivar a equipe, desenhar a linha editorial e também manter o leitor vivo, né, para que ele continue fazendo isso, você é um cara que você busca muita referência fora. Sim. De leitura, que às vezes quando fala leitura não é só ler o livro ou estar se informando, é ler também outros veículos, até de fora do Mato Grosso do Sul. Uma grande marca que você deu para o jornal foi a capa. Você resgatou a importância da capa, né? E aí vai a questão do trabalho artesanal, como eu falei, que é da criatividade todo dia, e lembrar que eu preciso vender esse jornal, eu vender esse produto, senão as pessoas vão parar de ler esse tipo de modalidade. Né? Ou seja, o Correio do Estado e o Estado, hoje em dia, nem são concorrentes. Os dois lutam para que esse mercado continue ativo. Verdade. Como que, tipo assim, foi uma iniciativa própria, foi um aconselhamento de alguém, de fazer isso, de buscar esses exemplos, essas referências, porque hoje é a marca do teu trabalho. Né? A apresentação do jornal de formas diferentes, tal, hoje em dia não tem uma capa igual do Jornal Estado, se você olhar nos 7 dias da semana. Pelo menos o assinante vai ter bem claro isso. E quem olhar esporadicamente, ele vai ver pelo menos uma oferta de apelo ao público. Falar, opa, porque se for todo dia a mesma capa, não dá, né? Eu parto do princípio que você tem que ter cuidado com o que faz. Então, você tem que sempre buscar algumas referências. Eu, por exemplo, em relação a capas de jornais, ou títulos, ou texto, minha rotina é de olhar todas as capas dos principais jornais do país, e até de fora. Até mesmo algumas inspirações você pega de outros locais. Você fala assim, pô, aquela história ali, dá para, quando tiver um caso parecido aqui em Mato Grosso, a gente dá para fazer igual. Dá para fazer uma foto. Enfim, o jornalismo a gente precisa, precisa buscar atualização. Se não fizer isso, a gente está morto. Não, buscar vai ficar a mesma coisa de sempre. A gente tem que sempre buscar um título curto, ou uma explicação, trazer um resumo mais forte. Até tentar tirar um pouco do colorido, sabe? Trazer uma credibilidade. E isso a gente tenta buscar diariamente. Tem dias que a gente acerta, tem dias que a gente não acerta. Mas o jornal não é uma cabeça só de um editor-chefe, é de um contexto. O contexto vai de uma boa reportagem, de uma boa fotografia, de uma boa paginação, de uma boa revisão. Se tudo tiver junto, né? Engrenado, entendendo aquela pauta, com certeza você consegue fazer um ótimo material. E é o que a gente pede todo dia. A gente sabe que a gente não vai conseguir manter o mesmo nível sempre, mas a gente nunca deixar de cair e levantar o nível. E o jornalismo impresso
é um veículo ainda que tem seu público. Eu costumo dizer, é um veículo que chega na mesa do governador, do prefeito, dos secretários, Presidente das da pessoas, Câmara, do presidente da vereadores. Câmara e das autoridades que são necessárias para que tenha o jornal. Ele é um documento. Ali, É um registro da história. ali até hoje tem editais, tem convocações, tem balanços, enfim. É um registro mesmo da história daquele momento. Então, se o jornalista se conscientizar, colocar na mente o que ele está fazendo, é um momento que pode ser usado como histórico, ou não, para a própria pessoa. Eu, na época de esporte, eu acompanhei algumas pessoas e me deixa até muito realizado quando eu vejo uma reportagem em um quadro, em uma folha que guarda papéis, enfim. Por exemplo, um caso que... O Yeltsin tem reportagem sua guardada. Uma pessoa que guardava todas as reportagens que saíam era a mãe do jogador Jean. Sim. Que chegou até na época na seleção brasileira, foi campeão até da Copa das Confederações. A gente fez uma reportagem em cima das reportagens que saíram no jornal. Então, o jornalista também, de impresso, ele consegue buscar, sair daquele padrão daquela página e buscar a sua criatividade, de fazer outros tipos de reportagem. Vou dar um exemplo. Quando eu fui fazer o livro do Ceni, não vou lembrar o ano, 2006, 2007, aí eu tive que ter acesso à documentação deles, sala de troféu e tudo mais. E aí veio para mim umas pastas, arquivos gigantes, assim, 3, que estavam quase todas as matérias que saiu do clube de 2002 para frente e tudo mais. E aí eu perguntei, por que vocês não têm uma empresa para fazer a clipagem? Por que vocês não têm um jornalista para mexer isso? Não, temos que ter, vamos investir nisso. Mas esse trabalho aqui, tanto os 2 presidentes que tinham na época, né, o José Rodrigues e o Paulo Telles, que ficava diretor, todo mundo trocava. A gente que gosta da gente fazer. É o momento mais, quando a gente está triste, a gente passa aqui, começa a repassar a história e a gente lembra de tudo que aconteceu até aqui. E isso ia para o alojamento dos jogadores e até o treinador que viesse de fora, ele recebia ali para dar uma olhada. Quer dizer, olha o tamanho do peso do arquivo, da história, tinha matérias do Quichô ali, e também de outros veículos e tal. Coisa que hoje, com sites, né, essa dinastia dos sites, vamos falar assim, isso não existe. O conteúdo se sobrepõe ao conteúdo, com todo respeito ao Campo Grande News e Media Max, que são 2 canhões aí, talvez comparado com a TV Morena, sejam os veículos de hoje com maior alcance, eles não têm esse peso da história, que talvez o jornal impresso tinha lá atrás, né? Vamos até citar o Correio do Estado, quando ele reinou sozinho aí, ali passava a história do Mato Grosso do Sul. Quando veio o jornal Estado, era para não ter só um contando a história. Você tem que ter essa história com 2 versões, pelo menos, né? E a TV é tudo muito dinâmico, né? Ela não consegue aprofundar tanto quanto o veículo impresso. É o que salva ainda, né? Porque, por exemplo, como você falou, uma autoridade, ela não quer correr risco. Ela precisa ter algo mais pronto e mais substancial para ele tomar decisões, para ele avaliar um problema e tudo mais, né? E se ele tem esse comportamento, a população deveria ter também a partir de educação, né? Você acha que o grande problema do jornal impresso também é como no Brasil a gente incentiva a leitura e que isso também devia estar também mais nas escolas e tudo mais, sendo visto dessa forma? Porque pelo que você fala, você virou jornalista por um exemplo de casa, pelo teu pai, né? E isso daí determinou você ser jornalista e seguir toda uma carreira, porque você também tem administração, você Sim. também tem a formação de corretor de imóveis, que é uma profissão super rentável, né? Mas seguiu pela tua paixão, né? E hoje vive disso aí e tal. Coração, você tem que fazer exercício físico também para poder acompanhar, porque exige muito, né? Tal. Você chegou a se ver já também como que seria atuando nessas outras profissões que você tem a formação? Olha, até tentei, né? Porque a gente no começo quando a gente faz jornalismo, a primeira coisa que a gente se barra é questão de salário. Aí a segunda é o fim de semana, que a gente fala assim, pô, eu tive pelo jornalismo uns 8, 9 anos seguidos sem domingo. Sem domingo. E aí você casou com uma jornalista também, que na época você ajudou, porque se não fosse jornalista tinha que entender isso. Pois é. E sem o domingo, sem um fim de semana,
questão de salário, isso começa a pesar. Aí a gente busca outras alternativas. A questão até de outras formações busca o equilíbrio de hoje. Questão de gestão. Hoje a gente trabalha com gestão. Sim. De pessoas e de recursos, né? Recursos e de andamento de serviços, né? Isso traz um pouco mais de como entender uma empresa. A gente acha que a gente chega e vai mudar a empresa. Não, você tem que se adaptar à empresa. E melhorar ela. E você faz o trabalho aos poucos de como você acha que é o melhor. Essas profissões são alternativas, né? A gente tem que estar aberto para tudo. O que era mais difícil? Cobrir o atleta daqui, que ele está sempre revoltado pela questão da condição, ou o político, que esse não tem problema nenhum com dinheiro, esse daí está tudo sempre cheio, qualquer vereador aqui no Mato Grosso do Sul, seja de interior ou da capital, tem verba indenizatória, tem salário bom, tem quase um status de deputado, e aí no resto do staff, secretários e tudo mais, é a turma da onde está a grana. Mais que isso é só se for editoria de economia para o agronegócio, né? Mas como que foi também lidar com esse outro lado, mais abastado e mais glamourizado da coisa? No período que você pegou a política, ele pegou bem nesse momento que estava começando a ficar agudo, né? A questão da polarização. Foi uma época muito boa, mas até hoje a gente faz, a gente atende muito a classe política. Sim, sim. Como editor-chefe, né? Tudo. Enfim. O bom do Fala isso que você entrevistou, Bernardinho, você entrevistou André Sanches, o próprio Mano Menezes lá. Eu até brinco, já fui do Bolsonaro até vamos dizer assim, até o atleta do amador, né? Mas a política permite, a editoria perguntar algumas coisas pontuais e necessárias, sabe? Quando a gente faz... A tal da utilidade pública, né? A gente não tem que olhar a política para ganho próprio ou fazer média. Enfim, a gente tem que respeitar o entrevistado, lógico, que a gente não tem que... Ou pagar pau para político também, né? Mas fazer as perguntas ideais, perguntas diretas, no que a gente entende o que pode... o que esse político está pensando de algumas coisas. Isso a editoria permite. Isso permite a gente dar um questionamento. Por que votou naquilo? Hoje, com as redes sociais, a gente já sabe mais ou menos como que cada deputado se comporta. Se ele está indo na sessão ou não. Ou seja, o cidadão não fiscaliza porque ele é preguiçoso, né? Não. Ou se ele está assistindo o jogo fora do país, se ele faltou, por que ele votou no projeto tal, enfim. Ele está sendo muito cobrado nisso. E parte da imprensa também monitorar essas situações, porque existem debates amplos em que você acredita que, por mais que seja absurdo, tem parlamentares que apoiam algumas coisas, sabe? Alguma votação. E aí entra aquela história, se o holofote estiver aceso, se a luz estiver acesa, pode mudar o comportamento dele também, né? Muitas vezes esses comportamentos malucos, ortodoxos, é pensar que ninguém está acompanhando, né? Muda a voto. A gente viu recentemente a eleição para a presidência na Assembleia e da Câmara. Muitos deputados aqui mudaram o voto para atender o seu eleitorado ou para tentar fugir das críticas. Isso é positivo até para a gente como sociedade, mas ainda a gente peca muito ainda na questão de transparência, onde que está sendo essas verbas indenizadoras, verificar se bate ou não as informações, né? Para não ser aquela transparência fake, né? Quem são os donos desses prestadores de serviços, são parentes ou não, enfim, ainda existe muito isso ainda. O que era para ser um serviço do Ministério Público e do Tribunal de Contas, mas que não fazem, né? Obrigado, parabéns aí pela história, por dignificar a profissão e pelo desafio também, né? Porque mais difícil que a gente escrever ou produzir um conteúdo é quando a gente produz conteúdo pela mão dos outros. E hoje você tem esse desafio todos os dias, né? Não só hoje, há um bom tempo já. E fazer isso não é para qualquer um. Diariamente é complicado no mundo, defender a leitura no mundo onde as pessoas leem cada vez menos. É o mundo do Instagram, né? Passar o feed ali rapidinho. E agora a concorrência, o Instagram e a fake news. O Instagram que eu falo é a rede social.
a gente tem essa concorrência, então tem que sempre buscar o diferencial, um título melhor, enfim. E antes, eu gostaria de te dar uma camisa do Operário, nosso de lembrança. Rapaz, aí bacana, hein? Eu que sou cenista, né? Não existe mais o time, vou ter que adotar o Operário. Que bonito, hein? Pra a gente marcar esse dia aí, enfim. O Operário que é sempre muito falado aqui, né? Esse relato que você falou, que o Elcio também falou aqui, aí todo mundo sabe que eu não tenho pergunta agora no podcast, né? Prova que o quanto que a gente tem que valorizar o que é daqui, né? O que é da terra e tal. Mas é aquilo que você falou bem, né? Não é só o Operário, né? É o Operário, é o Morenão, é valorizar a memória e principalmente estabelecer em longo prazo experiências que a identidade daqui fique mais forte, né? Porque não é da noite para o dia, né? Não é, mas de coração aí, e a gente manter a esperança de um dia, quem sabe, a gente ver o Operário melhor. Dá uma certa inveja de quem viveu aquela época, falava que fazia a cobertura do Operário, com o estádio lotado, né, disputando. Bom, eu não sei se já te contaram essa história, mas falaram para mim que o Operário seria, naquela época, como é hoje o Atlético Paranaense. Eu não sei se é um certo exagero, na minha cabeça imaginaria como se fosse o Cuiabá de hoje, ou a Chape, mas falavam que era um time sempre brigando ali pela 8ª colocação, 7ª colocação. Então, ou seja, mostra o quanto que a gente fez um esforço enorme para virar o que virou hoje. Era muito bom um dia, né? Isso é verdade. Eu lembro de muitos relatos que os treinamentos do Operário na pós-esportiva levavam muito público. Muitos jogadores, até mesmo depois de não jogar bem, tinha medo muito da cobrança dos torcedores. Uma última pergunta, você está com que idade? Estou com 36. 36. Você acha que nessa vida, como jornalista ou pós-vida de jornalista, você vai conseguir entrevistar na entrevista da semana, no Jornal Estado, ou da onde estiver? Talvez não tenha Jornal Estado também em 2040, por exemplo. O substituto do Cesário na federação? Olha, é possível. A vida... A questão é quem vai ficar no Porque lugar. ele se cuida bem, né? Até onde eu sei, claro que ele come o churrasco dele e tal, mas ele se cuida bem. Então a tendência dele viver bastante é complicado para até 2040, para o futebol daqui ter um substituto. Mas não passa apenas pela mudança do presidente da federação, mas a mentalidade dos clubes. Quem decide é os clubes. Não então, pode vir alguém pior que ele. A tendência, a gente vê os governos que a gente tem como exemplo, é o pior. Quanto pior, melhor. Né? Quanto pior, melhor. Talvez a gente pode piorar a nossa situação. Então, pelo amor de Deus, pelo menos, batida madeira. Até a próxima. Acompanhe o nosso trabalho no www.msdia.com.br, lá na rede social do jornal, no Instagram, no Facebook, tem muita coisa, e também no YouTube do MS Dia, tem os cortes e as entrevistas completas. Até a próxima.